Faça do Senhor esta noite a sua canção. Se erga, decida-se, por mais que você esteja num mar de esquecimento, no mar da dúvida. Você fala para Deus: Senhor, eu vou me erguer. Senhor, hoje eu decido me levantar. Agora chegou o tempo de mudança do Senhor na sua vida. Coração bater, coração valente. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Glória a Deus. Muito bem, queridos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus. E eu, lendo essa palavra, que já era para eu pegar para a igreja há algum tempo, nós temos alguns tópicos
para nós falarmos aqui desta palavra. E eu vou tentar, através dessa palavra, trazer para nós, para os dias de hoje, que muitas vezes nós vivemos na nossa vida um tempo de sofrimento, um tempo de não confiar, um tempo de as coisas não acontecerem, por muitas vezes a gente depender, às vezes de homens, de decisão de homens, e nós não dependemos de ninguém, nós dependemos de Deus, nós dependemos de Jesus, amém? Muito bem, estava havendo uma festa lá em Jerusalém, Jesus subiu para Jerusalém, estava havendo uma festa, e em Jerusalém tinha um poço, que era chamado Poço, em hebreu significava Poço Betesda. Traduzindo esse poço, queria dizer Poço de Misericórdia. E lá nesse poço, era um poço que havia uma lenda, fazendo um estudo teológico, havia uma lenda que muitos pastores pregam esta palavra, e eles não revelam para as pessoas que isso aqui era uma lenda, que o anjo vinha e movia as águas, e aquele que se jogasse primeiro no tanque era curado, só um era beneficiado, e aí depois o cara tinha que esperar o ano inteiro para poder tentar entrar nesse tanque quando movia as águas. Mas fazendo um estudo teológico, isso tudo era uma jogada, isso tudo era uma artimanha dos sacerdotes de Jerusalém para levarem vantagem de alguma coisa, que milagres aconteciam naquele lugar. Ali não havia a manifestação de Deus, ali não havia de forma alguma, anjo nenhum descia lá e movia as águas. Isso tudo era uma lenda, criada pelos sacerdotes de Jerusalém. E às vezes nós, muitas vezes, e tantas pessoas aí, elas saem, vão em lugares aí, buscar milagres, buscar muitas vezes cura. Eu tenho visto pessoas aí, a gente vê até na imprensa, a gente vê em tantos lugares aí, o cara vai lá num centro espírita, o cara vai lá numa igreja lá, que o padre lá é milagroso, que o cara faz cirurgia espiritual. O cara muitas vezes acredita que uma pedra, que um determinado santinho, que um determinado objeto vai fazer com que ele seja curado, vai fazer com que ele seja, muitas vezes, curado. Mas aqui era idolatria pura, gente. Era uma idolatria tão grande que se juntava nesses lugares centenas de pessoas com enfermidade. E não eram poucas. Mas o mais interessante, que esse homem, por 38 anos da vida dele, ele ficou ali, miserável, esquecido, numa situação de miséria, porque ele não podia trabalhar, ele não tinha renda nenhuma, ele era um mendigo, ele era um miserável. E não só ele, tinham tantos e tantos outros miseráveis ali, naquele lugar. Mas pessoas cegas espiritualmente, porque elas esperavam, naquele lugar, que o anjo viesse, e que o anjo movesse as águas, e que eles fossem curados. Mas acontece que isso daí era uma lenda, era uma criação, que os sacerdotes criaram, e impunham que esse milagre acontecia, só para uma pessoa que era beneficiada, e essa pessoa, e muitas vezes acontecia cura ali, mas não porque acontecia a cura porque o anjo vinha, porque o anjo movia as águas, mas por algumas pessoas que estavam ali cegas, mas que estavam verdadeiramente com sede, e pela fé delas, elas eram curadas, pela fé delas, e pela misericórdia de Deus. E aí o que acontece, gente? Esse homem teve um encontro com Jesus, porque por 38 anos ele esteve ali, e por 38 anos ele não conheceu Deus. E o judeu que não reconheceu Jesus e não reconhece Jesus, ficaram meio já, porque eles já estavam incomodados com a presença de Jesus nos lugares, a fama de Jesus já estava chegando nos lugares.
Mas esse daí se diz o Messias. E será que ele é o Messias? Esse daí está curando, esse daí está fazendo milagres de multiplicação, ressuscitando. Jesus já estava ficando conhecido. E os sacerdotes já estavam ali, eles não aceitavam, porque os sacerdotes, eles não aceitavam que o Jesus, o Filho de Deus, viessem na simplicidade. Eles esperam o Messias até hoje, e esperam em vão, porque o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, e já está preparando lugares, e vai voltar, e vai resgatar a igreja dele, nós vamos viver com ele para todos sempre, e essa terra Israel, essa Jerusalém, ela vai ser salva no último dia. A palavra nos diz em Apocalipse, que no último dia ela será salva, porque é a terra de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos orar por Israel, porque a terra prometida é a terra escolhida de Deus. Deus mora em Jerusalém, Deus mora. A salvação, a Bíblia nos diz que vem de Jerusalém. Então, querendo ou não, Israel é uma terra santa, querendo ou não, ela será salva, ainda que muitos dos judeus não aceitam o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador, não aceitam o Senhor Jesus como o Filho unigênito de Deus. Mas onde eu quero chegar aqui, queridos? Eu quero chegar que essas pessoas que estavam ali, naquele movimento, nesse tanque Betesda, né, que significa tanque de misericórdia, e que as pessoas passaram, não só ele 38 anos, mas que tinham tantas e tantas pessoas ali, que estavam ali, esperando o milagre, mas só um era beneficiado. E com as coisas de Deus, não pode ser só um beneficiado. Eu não posso hoje servir a Deus, você não pode servir a Deus, e só você vir aqui buscar o milagre, o seu milagre, e só você ser beneficiado, não. O milagre de Deus é para todos nós, a bênção de Deus é para todos nós. O sangue derramado na cruz do Calvário significa que é para todos nós, a salvação é para todo homem. A salvação, a cura, a esperança, a vitória, a conquista é para todos nós. Jesus morreu na cruz em benefício de todos nós, de toda a terra, de todo homem, de toda a nação. E ali eles viviam uma idolatria. E ainda a gente vê em muitos lugares aí as pessoas vivendo idolatria. Igrejas vivendo idolatria. Igrejas que se dizem cristãs, vivendo idolatria, pregando idolatria, fazendo jogos de idolatria, colocando coisas, dizendo que é ato profético, muitas vezes, dizendo que é ato profético, você vendeu uma garrafinha d'água, você vendeu uma correntinha, você vendeu uma vassoura, você vender, porque se você compra, e muitas vezes eles falam que você vai ser curado, são falsos profetas, queridos. E ali já tinham falsos profetas, porque os sacerdotes que usavam, porque eles se beneficiavam disso, que usavam isso, era para se beneficiar, para beneficiar ali o ministério deles. E a coisa não mudou, gente. E a coisa não mudou. E nós precisamos, conforme a Bíblia nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele conheceu Jesus. E quando ele conheceu Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: queres ser salvo? Jesus olhou, teve misericórdia dele, e ele falou assim, porque ali era tanque de misericórdia, e ali não havia misericórdia nenhuma, porque ali havia separação, ali havia acepção, ali havia diferenciação, ali haviam até, no estudo que eu fiz, homens ricos, que eram separados, eles pagavam pessoas para ficar naquela fila, para quando as águas movessem, eles se disputavam entre eles para ver quem entrava primeiro na água. Então o que eu quero chegar, as coisas não mudaram hoje ainda, muitas vezes, nós estamos vivendo ainda, depois de 2000 anos que Jesus falou com esse homem, um pouco mais de 2000 anos que Jesus falou com esse homem, a idolatria ainda continua a deturpar as pessoas, a enganar as pessoas, e nós precisamos viver a verdade, e a verdade está em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, e nós precisamos, temos essa convicção, e nós precisamos muitas vezes, estamos dentro da igreja, e nós precisamos muitas vezes encontrar com este Jesus. As pessoas ali, haviam ali uma frustração nesse homem.
Este homem era um homem frustrado. Este homem era um homem totalmente